Conta um Conto apresenta de Jorge Luis Borges, Os Teólogos. Narração Marcelo Fávaro. Arrasado o jardim, profanados os cálices e os altares, entraram a cavalo os hunos na biblioteca monástica e rasgaram os livros incompreensíveis e os injuriaram e queimaram, talvez temerosos de que as letras encobrissem blasfêmias contra Deus, que era uma cimitarra de ferro. Arderam palimpsestos e códices, mas, no coração da fogueira, entre as cinzas, permaneceu quase intacto o livro duodécimo das Civitas, Civitas Dei, que narra que Platão ensinou em Atenas e no fim dos séculos todas as coisas recuperarão seu estado anterior, e que ele, em Atenas, diante do mesmo auditório, de novo ensinará essa doutrina. O texto, que as chamas perdoaram, desfrutou de veneração especial, e os que leram e releram nessa remota província esqueceram que o autor só declarou tal doutrina para poder refutá-la. Um século depois, Aureliano, coadjutor de Aquileia, soube que às margens do Danúbio, a novíssima ceia dos monótonos, chamados assim também anulares, professava que a história é um círculo e que nada é que não tenha sido e que não será. Nas montanhas, a roda e a serpente tinham deslocado a cruz. Todos temiam, mas todos se confortavam com o boato de que João de Panônia, que se distinguira com um tratado sobre o sétimo atributo de Deus, ia impugnar tão abominável heresia. Aureliano deplorou essas notícias, sobretudo a última. Sabia que em matéria teológica não há novidade sem perigo. Depois, refletiu que a tese de um tempo circular era demasiado dissímil, demasiado assombrosa para que o perigo fosse grave. As heresias que devemos temer são as que podem confundir-se com a ortodoxia. Mas lhe doeu a intervenção, a intrusão de João de Panônia. Havia 2 anos ele usurpara com o seu palavroso Decepta affectione Dei sivi de aeternitate, um assunto da especialidade de Aureliano. Agora, como se o problema do tempo lhe pertencesse, ia retificar, talvez com argumentos de Procusto, com triagas mais temíveis que a serpente e os anulares. Nessa noite, Aureliano floreou o antigo diálogo de Plutarco sobre a cessação dos oráculos. No parágrafo 29, leu a burla contra os estoicos que defendem um infinito ciclo de mundos, com infinitos sóis, luas, Apolos, Dianas, Poseidons. O achado pareceu-lhe prognóstico favorável. Resolveu adiantar-se a João de Panônia e refutar os heréticos da roda. Há quem procure o amor de uma mulher para esquecer-se dela, para não pensar mais nela. Aureliano, da mesma forma, queria superar João de Panônia para curar-se do rancor que ele lhe infundia, não para fazer-lhe mal, temperado e pelo mero trabalho, pela construção de silogismos e pela invenção de injúrias, pelos nego e os altem e os nequaquam. Pôde esquecer esse rancor. Erigiu vastos e quase inextricáveis períodos, entrecortados por incisos, em que a negligência e o solecismo pareciam formas de desdém. Da cacofonia fez um instrumento. Previu que João ia fulminar os anulares com gravidade profética. Para não coincidir com ele, optou pelo escárnio. Agostinho tinha escrito que Jesus é a via reta que nos salva do labirinto singular, em que andam os ímpios. Aureliano, laboriosamente trivial, comparou-os a Ixion, ao fígado de Prometeu, a Sísifo, aquele rei de Tebas que viu 2 sóis, a Gaguice, a louros, a espelhos, a ecos, a mulas de carga
e a silogismos bicornutos. As fábulas gentíricas perduravam, rebaixadas a adornos. Como todo possuidor de uma biblioteca, Aureliano se sabia culpado de não conhecê-la até o fim. Essa controvérsia permitiu-lhe chegar a um acordo com muitos livros que pareciam censurar sua incúria. Assim pôde engastar uma passagem da obra de Príncipes de Orígenes, na qual se nega que Judas Iscariotes voltará a vender o Senhor, e Paulo a presenciar o martírio de Estevão em Jerusalém, e outra dos Acadêmica Priora de Cícero, em que este zomba dos que sonham que, enquanto ele conversa com Lúculo, outros Lúculos e outros Cíceros em número infinito dizem exatamente o mesmo, em infinitos mundos iguais. Além disso, esgrimiu contra os monótonos textos de Plutarco e denunciou o escândalo de que a uma idólatra valesse mais o lumen naturae que a eles a palavra de Deus. 9 dias lhe tomou esse trabalho. No 10º, foi-lhe enviada uma cópia da refutação de João de Panonia. Era quase irrisoriamente breve. Aureliano olhou-a com desdém e depois com temor. A primeira parte glosava os versículos finais do 9º capítulo da Epístola aos Hebreus, na qual se diz que Jesus não foi sacrificado muitas vezes desde o início do mundo, senão agora uma vez na consumação dos séculos. A segunda alegava o preceito bíblico sobre as vãs repetições dos gentios, Mateus 6, 7, e aquela passagem do 7º livro de Plínio, que pondera não haver vasto universo duas faces iguais. João de Panonia declarava que tampouco há duas almas e que o pecador mais vil é precioso como o sangue que por ele verteu Jesus Cristo. O ato de um único homem, afirmou, pesa mais que os 9 céus concêntricos. E imaginar que possa perder-se e voltar é uma aparatosa frivolidade. O tempo não refaz o que perdemos. A eternidade guarda-o para a glória e também para o fogo. O tratado era límpido e universal. Não parecia redigido por uma pessoa específica, mas por qualquer homem ou, talvez, por todos os homens. Aureliano sentiu uma humilhação quase física. Pensou em destruir ou reformar seu próprio trabalho. Em seguida, com rancorosa probidade, mandou-o para Roma sem modificar uma letra. Meses depois, quando se reuniu o concílio de Pérgamo, o teólogo encarregado de impugnar os erros dos monótonos foi, previsivelmente, João de Panonia. Sua douta e comedida refutação bastou para que Euforbo, heresiarca, fosse condenado à fogueira. Isso ocorreu e voltará a ocorrer, disse Euforbo. Não acendeis uma pira, acendeis um labirinto de fogo. Se aqui se unissem todas as fogueiras que eu tenho sido, não caberia na terra, e os anjos ficariam cegos. Isto eu falei muitas vezes. E depois gritou, porque as chamas o atingiram. Caiu a roda diante da cruz, mas Aureliano e João prosseguiram sua batalha secreta. Militavam os dois no mesmo exército, ansiavam pelos mesmos galardões, guerreavam contra o mesmo inimigo. Mas Aureliano não escreveu uma palavra que inconfessavelmente não pretendesse superar João. Seu duelo foi invisível. Se os numerosos índices não me enganam, não figura uma única vez o nome do outro nos muitos volumes de Aureliano que a Pratologia de Mignes entesoura. Das obras de João, só permaneceram 20 palavras. Os dois desaprovaram os anátemas do Segundo Concílio de Constantinopla. Os dois perseguiram os arianos, que negavam a geração eterna do Filho. Os dois testemunharam a ortodoxia da topografia cristiana de Cosmas, e que ensina a ser a terra quadrangular como o tabernáculo hebreu. Desgraçadamente, pelos 4 ângulos da terra difundiu-se outra tempestuosa heresia, oriunda do Egito ou da Ásia, porque
Testemunhos diferem e você não quer admitir as razões de Harnack. Infestou as províncias orientais e erigiu santuários na Macedônia, em Cartago e em Tréveris. Parecia estar em todas as partes. Foi dito que nas dioceses da Bretanha tinham sido invertidos os crucifixos e que a imagem do Senhor em Cesareia viu-se suplantada por um espelho. O espelho e o óbolo eram emblemas novos, cismáticos. A história os conhece por muitos nomes, especulares, abismais, cainitas, mas de todos o mais aceito é Histriões, dado por Aureliano, e que eles com atrevimento adotaram. Na Frigia foram chamados de simulacros, e também na Dardânia. João Damasceno chamou-os de formas. É justo advertir que a passagem tem sido repelida por Ralph George. Não há heresiólogo que, com espanto, não aluda a seus desmedidos costumes. Muitos histriões professaram o ascetismo. Um que outro se mutilou, como Orígenes. Outros moraram debaixo da terra, nas cloacas. Outros arrancaram os olhos. Outros, os Nabucodonosores de Nitria, pastavam como os bois e seu cabelo crescia como as penas da águia. Da mortificação e do rigor passavam, muitas vezes, ao crime. Certas comunidades toleravam o roubo, outras o homicídio, outras a sodomia, o incesto, a bestialidade. Todas eram blasfemas. Só não maldiziam o Deus cristão, como as arcanas divindades de seu próprio panteão. Maquinaram livros sagrados, cujo desaparecimento os doutos deploravam. Sir Thomas Browne, por volta de 1658, escreveu: o tempo aniquilou os ambiciosos evangelhos histriônicos, não as injúrias com que se fustigou sua impiedade. Ralph George sugeriu que essas injúrias, que um códice grego preserva, são os evangelhos perdidos. Isso é incompreensível se ignorarmos a cosmologia dos histriões. Nos livros herméticos está escrito que o que existe embaixo é igual ao que existe em cima, e o que existe em cima igual ao que existe embaixo. No Zohar, que o mundo inferior é reflexo do superior. Os histriões fundaram sua doutrina sobre a perversão dessa ideia. Invocaram Mateus 12, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos a nossos devedores. E 11 e 12, o reino dos céus adquire-se à força, para demonstrar que a terra influi no céu. E em 1 Coríntios 13, 12, vemos agora como que por um espelho em enigma, para demonstrar que tudo o que vemos é falso. Talvez, contaminados pelos monótonos, imaginaram que todo homem é dois homens e que o verdadeiro é o outro, o que está no céu. Também imaginaram que os nossos atos projetam um reflexo invertido, de maneira que, se velamos, o outro dorme. Se fornicamos, o outro é casto. Se roubamos, o outro é generoso. Mortos, nos uniremos a ele e seremos ele. Algum eco dessas doutrinas perdurou a Bloy. Outros histriões discorreram que o mundo acabaria quando se esgotasse o número de suas possibilidades. Já que não pode haver repetições, o justo deve cometer os atos mais infames, para que estes não manchem o futuro para acelerar a vinda do reino de Jesus. Esse artigo foi negado por outras seitas, que defenderam que a história do mundo deve cumprir-se em cada homem. Os demais, como Pitágoras, deverão transmigrar por muitos corpos antes de conseguir sua liberação. Alguns proteicos, abre aspas, no termo de uma só vida são leões, são dragões, são javalis, são água e são uma árvore, fecha aspas. Demóstenes cita a purificação pela lama a que eram submetidos os iniciados nos mistérios órficos.
Os proteicos, analogicamente, procuraram a purificação pelo mal. Entenderam, como Carpócrates, que ninguém sairá da prisão até pagar o último óbolo, Lucas 12:59, e costumavam lubridiar os penitentes com este outro versículo, abre aspas, eu vim para que os homens tenham vida e para que a tenham em abundância, fecha aspas, João 10:10. Também diziam que não ser malvado é soberba satânica. Muitas e divergentes mitologias urdiram os histriões. Uns pregaram o ascetismo, outros licenciosidade, todos a confusão. Teopompo, histrião de Berenice, negou todas as fábulas. Disse que cada homem é um órgão que projeta a divindade para sentir o mundo. Os hereges da diocese de Aureliano eram dos que afirmavam que o tempo não tolera repetições, não dos que afincoavam que todo ato se reflete no céu. Essa circunstância era estranha. Em um relatório às autoridades romanas, Aureliano mencionou-a. O prelado que receberia o relatório era confessor da imperatriz. Ninguém ignorava que esse ministério exigente lhe vedava as íntimas delícias da teologia especulativa. O seu secretário, antigo colaborador de João Panonia, agora inimizado com ele, gozava de renome de pontualíssimo inquisidor de heterodoxias. Aureliano acrescentou uma exposição da heresia histriônica, tal como esta se dava nos conventículos de Gênova e de Aquileia. Redigiu alguns parágrafos quando quis escrever a tese horrível de que não existem dois instantes iguais, só apenas se deteve. Não encontrou a fórmula necessária. As admoestações da nova doutrina, abre aspas, queres ver o que não viram os olhos humanos? Olha a lua. Queres ouvir o que os ouvidos não ouviram? Ouve o grito do pássaro. Queres tocar o que não tocaram as mãos? Toca a terra. Digo verdadeiramente que Deus está por criar o mundo, fecha aspas. Eram bastante afetadas e metafóricas para a transcrição. De repente, uma oração de 20 palavras apresentou-se a seu espírito. Escreveu-a jubiloso. Logo depois, inquietou-o a suspeita de que ela fosse de outro. No dia seguinte, lembrou-se de que a lera havia muitos anos no Adversos Anulares composto por João de Panonia. Verificou a citação. Ali estava. A incerteza o atormentou. Alterar ou suprimir essas palavras era debilitar a expressão. Deixá-las era plagiar um homem que ele abominava. Indicar a fonte era denunciá-lo. Implorou o socorro divino. No princípio do segundo crepúsculo, seu anjo da guarda ditou-lhe uma solução intermédia. Aureliano conservou as palavras, mas lhes antepôs este aviso, abre aspas. O que ladram agora os heresiarcas para a confusão da fé, disse-o nesse século um varão doutíssimo, com mais reflexão que culpa, fecha aspas. Depois aconteceu o temido, o esperado, o inevitável. Aureliano teve que declarar quem era esse varão. João de Panonia foi acusado de professar opiniões heréticas. 4 meses depois, um ferreiro de Aventino, alucinado pelos enganos dos histriões, pôs sobre os ombros de seu filhinho uma grande bola de ferro, a fim de que seu outro voasse. O menino morreu. O horror produzido por esse crime impôs uma irrepreensível severidade aos juízes de João. Este não quis retratar-se. Repetiu que negar sua proposição era incorrer na pestilencial heresia dos monótonos. Não quis entender que falar dos monótonos era falar do que já tinha ou já estava esquecido. Com insistência um tanto senil, desperdiçou os períodos mais brilhantes de suas velhas polêmicas. Os juízes nem sequer ouviam aquilo que outrora os arrebatara. Em lugar de tratar de purificar-se da mais leve mácula de histrionismo,
esforçou-se em demonstrar que a proposição de que o acusavam era rigorosamente ortodoxa. Discutiu com os homens de cuja sentença dependia sua sorte e cometeu a máxima grosseria de fazê-lo com talento e com ironia. No dia 26 de outubro, depois de uma discussão que durou 3 dias e 3 noites, sentenciaram-no a morrer na fogueira. Aureliano presenciou a execução, porque não o fazer seria confessar-se culpado. O lugar do suplício era uma colina, em cujo verde pico havia uma estaca, fincada profundamente no solo, e em torno dela muitas achas de lenha. Um ministro leu a sentença no tribunal. Sob o sol das 12, João de Panonia jazia com seu rosto no pó, lançando uivos bestiais. Arranhava a terra, mas os verdugos o ergueram, o despiram e por fim o amarraram ao pelourinho. Puseram-lhe à cabeça uma coroa de palha untada de enxofre. Ao lado, um exemplar do pestilento a diversos anulares. Chovera na noite anterior e a lenha ardia mal. João de Panonia rezou em grego e depois em um idioma desconhecido. A fogueira ia levá-lo quando Aureliano se atreveu a erguer os olhos. As chamas ardentes se detiveram e Aureliano, pela primeira e última vez, viu o rosto do odiado. Lembrou-lhe-o de alguém, mas não pôde precisar de quem. Depois, as chamas o perderam. Depois, gritou, e foi como se um incêndio gritasse. Plutarco conta que Júlio César chorou a morte de Pompeu. Aureliano não chorou a de João, mas sentiu. Aquilo que sentiria um homem curado de uma enfermidade incurável, que já fosse parte de sua vida. Em Aquileia, em Éfeso, na Macedônia, deixou de que sobre si passassem os anos. Procurou os difíceis limites do império, os rudes lamaçais e os contemplativos desertos, para que a solidão o ajudasse a entender o seu destino. Numa cela mauritana, na noite carregada de leões, repensou a complexa acusação contra João de Panonia e justificou, pela enésima vez, o veredito. Custou-lhe mais justificar sua tortuosa denúncia. Em Russadir, pregou o anacrônico sermão, Luz das luzes acesa, na carne de um réprobo. Em Ibérnia, em uma das cabanas de um monastério cercado pela relva, surpreendeu-o numa noite até a alvorada o rumor da chuva. Lembrou-se de uma noite romana em que fora surpreendido, também por esse minucioso rumor. Um raio ao meio-dia incendiou as árvores, e Aureliano pôde morrer, como morrera João. O final da história só pode ser narrado com metáforas, já que se passa no reino dos céus, onde não há tempo. Talvez fosse oportuno dizer que Aureliano conversou com Deus e que este se interessa tão pouco por diferenças religiosas que o tomou por João de Panonia. Isso, entretanto, insinuaria uma confusão na mente divina. Mais correto é dizer que, no paraíso, Aureliano soube que, para a insondável divindade, ele e João de Panonia, o ortodoxo e o herege, o odiado e o que odeia, o acusador e a vítima, formavam uma única pessoa. Fim do conto. De Jorge Luiz Borges. Os Teólogos. Este conto aqui, pessoal, boa noite. Está num site, o Conselheiro Acácio, que eu vou deixar na descrição. E faz parte de um dos 5 contos, um dos 7 contos fundamentais para conhecer da obra de Borges, que está no site aqui, Homo
literatus.com, que eu vou deixar o link também. E trata aqui de dois teólogos, Aureliano e João de Panonia, digladiam-se em suas discussões religiosas. O que Borges vai tratando com humor, o que pouco aparece em outros contos, por exemplo, no trecho: discutiu com homens de cuja sentença dependia sua sorte e cometeu a grosseria máxima de fazê-lo com talento e ironia. A discussão leva um deles à fogueira, mas eles ainda se encontrarão na eternidade, culminando com um fim inesperado. Realmente, o fim inesperado aqui entre o herege e o religioso aqui ortodoxo, como está no fim aqui como ele diz aqui, o ortodoxo e o herege, o odiado e o que o odeia, o acusador e a vítima, formavam uma única pessoa. Essa dualidade foi muito bem trabalhada aqui por esse que é um dos maiores escritores da humanidade, Jorge Luis Borges. O Jorge Luis Borges, ele é argentino, ok? Esteve fora da Argentina por conta da ditadura militar que houve lá, ok? Se mudou para a Suíça. Na verdade, ele se mudou para Paris, né, onde permaneceu até o fim da sua vida. E é um dos maiores escritores, um dos mais talentosos, mais sucesso da crítica. E vale muito a pena, apesar de ser uma leitura muito complexa, uma leitura que é preciso ser feita com bastante cuidado, com bastante calma. Não dá para você ler, por exemplo, no meio de uma festa, um texto desse, um texto bastante que traz muitas lacunas que a gente precisa preencher, traz muitas citações de textos bíblicos, textos filosóficos, para você ver o tamanho da inteligência e da profundidade de um conto, o quanto um conto pode ser profundo. Então, valeu a pena ler aqui essa dualidade entre o que é herege e o que é ortodoxo, já que nós estamos em tempos onde a religião ainda manda, ainda define, inclusive, resultados eleitoreiros pelo mundo aí, ainda manda gente para a fogueira, né, infelizmente, mas, né, que sempre vai caber discussão onde tem diálogo, tem civilidade, e aqui ele faz de uma maneira profundamente complexa, mas muito proveitosa, ok? Até mais, pessoal, até o próximo conto.